Olá, eu sou Luiz Arthur Nogueira, editor de economia do site Exame. Estamos dando prosseguimento na série de entrevistas Os Desafios Econômicos do Próximo Governo. Hoje com o Dr. Edmar Baixa, 68 anos, PhD em Economia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sócio fundador do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, consultor sênior do Banco Itaú BBA e ele que participou da equipe econômica que criou o Plano Real. Dr. Baixa, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Qual deve ser a prioridade econômica do próximo governo? Colocar os juros no lugar, né? Acho que 16 anos aí depois do Plano Real, a gente continua com a estabilidade incompleta, né? Porque os juros reais no Brasil, hoje em dia, são superiores a 5% ao ano. Se você olhar a média do resto do mundo, esses juros estão em menos 0,7% ao ano, com um desvio padrão de pouco mais do que 2%. Ou seja, os juros reais brasileiros não só são os maiores do planeta, mas eles estão com alta probabilidade fora da distribuição de probabilidades que gera os juros reais em todos os outros países do mundo, né? Ou seja, trata-se realmente de uma característica, né, que mostra com muita propriedade que o trabalho da estabilização brasileira ainda não foi completo. Como reduzir os juros? Acho que tem uma característica que tem que olhar, né, da onde que vem isso, né? Eu creio que tem a ver com dois fenômenos, ambos ligados ao nosso passado, né? Primeiro, o país teve um passado de hiperinflação, né, que é extraordinariamente elevado. Numa pesquisa que foi feita aí entre 1950 e 71, a desvalorização da moeda brasileira nesse período, ela só perde para do Congo, né? É a moeda que mais perdeu valor no mundo, né, ao longo desses 20 anos que se antecederam ao Plano Real. E mesmo depois do Plano Real, né, se você olhar as taxas médias de inflação do Brasil, elas são mais do que 2 vezes superiores à inflação média mundial, né? Ou seja, nós temos um passado de inflação, né, que amedronta muito, ainda hoje, os brasileiros, quanto à possibilidade de um retorno, porque está muito presente e foi muito ruim, né? Além disso, né, o Brasil, na classificação de autores americanos, ele é um dos piores caloteiros em série ao longo de um período de 200 anos, né? Nós passamos 25% do nosso tempo nos últimos 200 anos, né, não tendo pago a nossa dívida externa, no caso, né? Mas não foi só o calote da dívida externa, né, dos quais nós lembramos os militares em 83, depois o Sarney em 87. Foram também calotes na dívida interna, né, dados por sucessivos planos econômicos, né, desde o Delfim Neto em 1980 até culminando com a supressão da poupança no Plano Collor, né? Então nós temos um passado, né, de inflação e calotes na dívida que não nos habilitam, né, a ter uma dívida pública tão elevada como a que nós temos, né? Nós temos uma dívida pública hoje em termos líquidos de 40% do PIB, e ela, entre os nossos parceiros de risco soberano, ela só é menor do que a Índia. Mas a Índia nunca teve inflação elevada, nunca deu calote na dívida. E por isso mesmo tem uma taxa de poupança interna muito alta, 2 vezes mais alta que a nossa, né? Países como outros países que temos na nossa lista têm dívida PIB de 30% para baixo, né? Para não citar o Chile, né, que tem uma dívida pública igual a zero, né? Além disso, a nossa dívida pública é líquida, os 40%, na verdade, bruta, ela é maior que 60%,
né? E chega a 40% porque você deduz as reservas, mas também deduz os ativos que estão na carteira do BNDES, que são de liquidez altamente duvidosa, né? Então, o ponto primeiro, né, para poder fazer um ataque à questão dos juros, é uma redução muito rápida na dívida e através de colocação de um teto muito restrito à expansão dos gastos correntes do governo, de modo que você possa produzir superávites primários sem prejudicar os investimentos e, com isso, produzir uma trajetória cadente da dívida, né? Eu diria que isso é um passo número 1. Né? Feito esse passo, tomada essa decisão, né, acho que há um segundo nível que a gente poderia passar. Né? Quer dizer o seguinte, nós temos metas inflacionárias que só valem para 2 anos. Né? Seria importante, né, dado esse nosso contexto passado, o Brasil assumir um compromisso com uma meta inflacionária de longo prazo. Né? Eu diria, o Conselho Monetário Nacional se reúne e define uma taxa de inflação que o Brasil vai alcançar até o ano 2020. 3% ao ano, que é a taxa média de inflação que você observa no resto dos países do mundo. Né? E para dar garantia a essa, que verdadeiramente agora nós estamos, não é, numa trajetória em que a estabilidade de preços é um objetivo nacional permanente, eu reformaria o artigo 170 da Constituição, que fixa 9 objetivos nacionais de economia e finanças. Esses objetivos vão da soberania nacional à manutenção do pleno emprego, à redução dos desequilíbrios regionais e sociais, à proteção da pequena e média empresa. Falta um objetivo lá, que é a busca da estabilidade de preços. Eu acho importante não é colocar a busca da estabilidade de preços na Constituição, porque ela também está eivada de outros itens, onde salários de funcionários públicos, aposentadorias, salários mínimos são protegidos contra a inflação, contra a perda de poder de compra. O que é normalmente entendido pelos juízes, pelos legisladores, como então vamos indexá-los à inflação passada, que foi o que a gente queria, né? Abdicar com um plano real. Né? Portanto, tendo uma meta de longo prazo, né, de inflação 3%, nós já temos um outro tipo de referência, quer dizer, a manutenção do poder de compra, né, prescrita na Constituição para esses salários de funcionalismo, para as aposentadorias, para o salário mínimo, deve progressivamente ir se referindo a essa taxa de inflação de longo prazo de 3% e não a inflação passada que porventura tenhamos tido. Né? O senhor tocou em questões importantes que a gente vai abordar no próximo bloco, essa questão da meta de inflação e do BNDES, que está cada vez mais inchado, mas daqui a pouquinho prosseguiremos a entrevista com o Dr. Edmar Baixa. Estamos dando prosseguimento à entrevista com o Dr. Edmar Baixa, agora no segundo bloco. Dr. Baixa, o senhor defendeu há pouco uma meta de inflação de 3%. Quem é contra, normalmente argumenta que em momentos de turbulência o Banco Central teria de elevar muitos juros para atingir uma meta tão ambiciosa como essa. Como é que o senhor contra-argumenta isso? Não, o meu ponto não é para estabelecer a meta de inflação a curto prazo. Né? Nós estamos com 4,5%, seria aos poucos, mais ou menos 2%, né? E a proposta é o seguinte, aonde nós queremos chegar? Né? Eu diria, aonde o Brasil quer chegar é onde os demais países já estão, né? Que é, olhando a média desses países ao longo dos últimos anos, é 3%. Né? E podemos, certamente, dentro desses 3%, ter uma margem de 1% para mais, 1% para menos, para dar determinada flexibilidade que o Banco Central permitiria em caso de choques. Né? E, portanto, aqui eu estou olhando não a questão dos choques, né, mas olhando assim,
como é que a gente estabiliza as expectativas da população brasileira em relação a que a inflação não volta nunca mais. Né? Então, vamos assumir uma série de compromissos. Né? Redução da dívida, né? Colocar a estabilidade de preços como um dos princípios constitucionais. Terceiro, ter uma meta de inflação a ser alcançada a longo prazo. Aí vem uma questão assim, mas e o poder de fogo do Banco Central? Né? Hoje em dia ele está muito diminuído, né? Porque do total de créditos bancários na economia, 30% são créditos direcionados. São créditos que são aplicados ou pelo BNDES ou pela Caixa Econômica Federal, né? Além de outros, mas principalmente essas duas casas, e não somente as taxas desses empréstimos, né? Mas os volumes que eles têm são largamente independentes da política monetária do Banco Central. Né? O Banco Central aumenta a taxa Selic, né? Nem por isso a TR aumenta ou a TJLP aumenta. Né? O Banco Central promove uma contração do crédito do setor privado, dos bancos privados, nem por isso, né? Os créditos habitacionais ou os empréstimos do BNDES se contraem. Não é? Então, a potência da política monetária está muito limitada no Brasil porque 30% do total dos créditos não obedecem à regra que o Banco Central determina para os créditos. Não é? Portanto, eu diria que uma outra medida muito importante é que o Conselho Monetário Nacional passasse a atuar no que se refere aos créditos direcionados em sintonia com o Banco Central. Ou seja, quando o Banco Central estiver apertando a economia, apertando a taxa Selic, simultaneamente o Conselho Monetário Nacional deveria estar determinando aumentos da TR e da TJLP e determinando que o BNDES e a Caixa Econômica deveriam estar reduzindo o volume de empréstimos que eles fazem de forma direcionada que não estão diretamente sujeitos à Selic. Não é? Porque esses créditos, não é? Eles têm essas taxas, mas como são créditos subsidiados relativamente à Selic, não é? A demanda por eles é geralmente muito maior, não é? do que o preço por eles fixado, porque quem está indo no BNDES está olhando a alternativa que é pegar dinheiro da Selic. Não é? Então, numa palavra, não é? Eu subordinaria, por via de decisões periódicas do Conselho Monetário Nacional, o volume e o preço do crédito direcionado às decisões de política monetária do Banco Central no que se refere à taxa Selic. Ou seja, com isso você aumentaria extraordinariamente a potência da política monetária para contrair o total do crédito e, portanto, de produzir um efeito mais significativo sobre o nível de atividade e, portanto, sobre a taxa de inflação. E para ficar perfeito, podia subordinar também a política fiscal, né? Porque a gente viu uma situação estranha em que, às vezes, o Banco Central aperta a política monetária e o governo expande a fiscal. A fiscal, entendeu? Você pensar a fiscal como política contracíclica é meio complicado, porque a fiscal tem a ver com objetivos de longo prazo. Não é? Você não vai querer interromper programas, não é? Porque o Banco Central precisa fazer isso ou aquilo com a moeda. Não é? Portanto, para a fiscal, né, a ideia seria aquela que eu disse inicialmente, né, colocar um teto ao longo da trajetória de crescimento de gastos correntes para permitir que gastos de infraestrutura, em saúde e educação também, né, entendidos assim, possam ser feitos, né, dentro de uma perspectiva de que os gastos totais não crescem mais do que as receitas e isso permite que a dívida caia. Né? Eu diria, tenho mais uma sugestão para fazer sobre essa questão da política monetária, que é a seguinte:
Outra razão pela qual a política monetária brasileira é pouco potente, né, é pelo conjunto dos preços administrados, né, que são preços que são reajustados de acordo com a inflação passada, né, aluguéis, por exemplo. E esses preços administrados, não adianta o Banco Central apertar a taxa Selic e com isso fazer com que a demanda da economia caia, porque esses preços são reajustados não de acordo com a demanda, mas de acordo com a inflação passada, né? E isso faz com que o impacto da taxa Selic sobre a inflação seja muito menor, né? Então, a minha proposta é a seguinte, né, que vamos pegar os conjuntos dos preços administrados. Em primeiro lugar, vamos fazê-los todos função do IPCA, o indexador único. Segundo, progressivamente, na medida em que os contratos forem sendo vencidos, vamos mudar a regra. Ao invés de ser 100% em função do IPCA, será, digamos, 90% em função do IPCA e 10% em função da inflação de longo prazo, que é 3%. E ao longo dos anos, né, diria ao longo de 5 anos, né, vamos progressivamente reduzindo o peso do IPCA, 90, 80, 70, até chegar a zero, e progressivamente aumentando o peso dos 3%, não é? Que começava a 10, 20, 50, até chegar a 100%, ou seja, mais ou menos por aí, por volta do final da década, os preços administrados seriam reajustados, porque eles precisam ter um indexador, não é? Mas seriam reajustados a 3% ao ano, não é? Que é a meta de longo prazo, e nesse sentido, o reajuste dos preços administrados seria feito de forma consistente com os objetivos de longo prazo da política monetária. Doutor Bacho, para encerrarmos esse bloco, ainda sobre a questão do BNDES, nós estamos observando o governo turbinando o BNDES ampliando os empréstimos. Há quem critique que isso, primeiro, aumenta a dívida bruta, o senhor já mencionou algo sobre isso. Há quem reclame também que o BNDES acaba tendo o poder de escolher os grandes vencedores da economia. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho isso muito ruim, não é? Porque foi importante a ação anticíclica do BNDES quando houve aquela grande contração do crédito privado no final de 2008, começo de 2009. Né? O fato do BNDES estar ali, né, naquela hora, foi muito importante para fazer a recuperação do crédito na economia. Né? Tendo isso feito, né, nós agora voltamos a uma situação normal. A economia está numa trajetória de crescimento saudável. Né? Então, o BNDES acho que tem que voltar ao que era. Quer dizer, a proposta do BNDES sempre foi, né, vamos dar um empurrão, né, mas na medida em que a economia adquirir ritmo, nós vamos progressivamente saindo de cena para que o mercado de capitais e o mercado de empréstimos de longo prazo possa ir progressivamente florescendo. Né? Lá atrás, o Finame já foi feito um pouco nessa ideia. Né? Vamos colocar os bancos privados junto com o BNDES, né, para que tenhamos aqui um caminho de saída. Quer dizer, acho que tem sempre que pensar o BNDES, não é, como algo que é transitório. Né? Enquanto temos essas taxas de juros extraordinariamente elevadas, né, precisamos ter mecanismos protegidos, né, para investimentos de longo prazo. Né? Mas, na medida que, né, completemos a nossa estabilização, né, e façamos uma redução da taxa de juros nossas para padrões internacionais, né, isso, naturalmente, haverá com isso também um florescimento, né, do mercado de longo prazo. E é importante, né, que a presença do BNDES não seja um impeditivo do desenvolvimento desse mercado. E eu acho que, nesse momento, né, estamos correndo um sério risco de isso acontecer. Ou seja, em vez do BNDES promover o mercado, ele está restringindo a sua ação. Muito bem, prosseguiremos daqui a pouquinho com a entrevista com o Dr. Edmar Baixa na série Os Grandes Desafios Econômicos do Próximo Governo. Estamos prosseguindo a entrevista com o Dr. Edmar Baixa na série de entrevistas sobre os desafios econômicos do próximo governo. Dr. Baixa, o senhor em 1974 cunhou o termo Belíndia.
dizendo que parte do Brasil vivia como a Bélgica e parte como a Índia. Bom, de lá para cá, o que mudou? A própria Índia também, imagino que se desenvolveu, né? Virou um BRIC, assim como o Brasil. O que mudou desde então? Essa criação sua ainda faz sentido? O Brasil já superou essa etapa? Deve partir para uma próxima? Como que o senhor avalia? Olha, nós estamos aí numa transição, né, que é favorável, mas é incompleta, né? Normalmente a gente mede o grau de concentração de renda, né, de um país com o chamado índice Gini, né? Foi só recentemente, agora, com esse último número que saiu da PNAD, né, que nós chegamos num índice Gini parecido com aquele que nós tínhamos em 1960. Né? Ou seja, houve um processo de concentração de renda. Né? Nós só medimos essas coisas a partir de 60, né? Que começou lá na década de 60, né? Prosseguiu na década de 70 e 80, né? Teve um pequeno período ali no Cruzado que houve uma pequena melhoria, mas só durou um ano, né? E a distribuição de renda no Brasil só começou a melhorar realmente depois da estabilização, né? Depois da introdução do Plano Real, em 94. Houve uma melhora com o plano, depois houve uma certa instabilidade, né? E a partir de início desse século, a partir de ano 2000, né, tem havido uma significativa melhoria do índice de Gini. Né? Como eu digo, nós estamos de volta para os padrões de Gini dos inícios dos anos 60, ou seja, aquela fase que o Brasil ainda era uma economia muito simples. Né? Então nós estamos caminhando, né, para, prosseguindo nessa trajetória, digamos que em 10, 15 anos mais, né, mantido esse ritmo de melhoria, nós vamos chegar com uma padrão de distribuição de renda compatível com a média dos países do resto do mundo. Não vamos não ter mais um padrão de distribuição de renda que é africano, né? Até hoje ainda por ali onde a gente se situa, né? Então, há uma série de ações, né? Quer dizer, não somente o mercado de trabalho, que está melhorando, a educação, que está melhorando, né? Também os programas de assistência social, especialmente o Bolsa Família, a melhoria do salário mínimo, né? Que tem contribuído para essa melhoria da distribuição de renda no Brasil. Ou seja, nós estamos a meio caminho, né? E a meio caminho num ponto onde eu acho que já dá para começar a pensar, né? E a próxima fase, como é que será? Né? E na próxima fase, né, eu acho que a gente tem que considerar de uma maneira muito séria, né, as promessas da Constituição, né, de 88. A Constituição foi uma Constituição não somente cidadã, como dizia Ulisses, né, mas foi uma Constituição muito generosa. Né? Ela tinha uma visão do Brasil, do ponto de vista social, extremamente generosa. Né? Por exemplo, a questão da universalização dos bens públicos, da saúde, da educação, da previdência, da assistência social. Né? E, de fato, nós começamos a gastar muito dinheiro nessas áreas, né? Em função desses mandatos constitucionais. Hoje, né, se você olhar essas 4 áreas que eu mencionei, né, o Brasil gasta para o seu padrão de renda, né, mais ou menos o que se gasta no resto do mundo. Né? E em algumas áreas, nós gastamos até muito mais do que outros países. 2 áreas especificamente. Né? Em educação superior, né, onde, como proporção da nossa renda, nós gastamos muito mais do que, inclusive, países desenvolvidos, né? E em previdência, né? E que nós gastamos aí 12% do PIB, né? Que é taxas que você só encontra nos países europeus. Né? Saúde nós gastamos na média dos países, né? E em programas de assistência social, Bolsa Família e o LOAS também estamos numa colocação razoável. Né?
Então, a gente tem que começar a pensar daqui para frente, sabe? Muita gente diz, não, mas o propósito é universalizar. Então, o fato de que nós temos aposentadorias tão mais favoráveis no Brasil do que no resto do mundo, não somente para os funcionários públicos, né, mas, por exemplo, para mulheres que são professoras primárias e secundárias, né, que conseguem aposentar-se com 25 anos de trabalho. Né? Isso não existe no resto do mundo. Né? Mas aí fala assim, não, mas o ideal, a Constituição determina que nós vamos universalizar todos esses benefícios, nós temos que olhar como essas pessoas que estão sendo mais beneficiadas, aonde que nós vamos colocar o resto da população. Né? Não cabe no PIB. Né? Pensar que nós vamos ter, propiciar, por exemplo, para citar outro exemplo que não é Previdência, universidades. Né? Quem entra na universidade pública hoje, tem de graça. Né? Quem entra na universidade particular, né, a menos que tenha uma bolsa, né, tem que pagar integralmente. 80% dos nossos universitários hoje, né, frequentam universidades privadas. Né? Nós não vamos conseguir, né, dar ensino gratuito, através de bolsas, por exemplo, para esses 80%. A conta vai ficar extraordinariamente elevada. Né? Então, eu acho que nós estamos entrando numa fase aqui, né, que crescentemente nós vamos ter que pensar em dois temas. Né? Um é focalização. Né? Quem na população que realmente precisa, né, e tem desse recursos do governo para serem a eles dados, não é, realmente. Por exemplo, renda mínima para quem tem renda menor do que o meio salário mínimo. Não tem nem dúvida, não é? Isso aí você tem, é um princípio básico, né, de que já que queremos que todos sejam cidadãos, que você tem que dar uma contribuição que complemente a renda dessas pessoas. Né? Agora, a pessoa já é da classe média. Né? Nós vamos dar acesso a essa pessoa da classe média a um conjunto de serviços do SUS, né, que inclui procedimentos extremamente caros, né, e para todos, né, e provavelmente com isso vai faltar recursos na saúde para atendimento de doenças básicas da população mais pobre de uma maneira geral. Né? O que está acontecendo hoje? Né? Por que a Constituição diz que a saúde é universal e é gratuita? Né? Quem tem acesso a advogados está judicializando o SUS. Né? Precisa de um tratamento muito caro, de um medicamento muito caro, né? Aciona a justiça e a justiça determina ao SUS que esse medicamento ou esse tratamento seja dado, porque a Constituição diz isso. Entendeu? Isso é uma enorme distorção. Né? Quer dizer, para pessoas que têm capacidade financeira, o que nós temos que crescentemente nos tratar de focar é com um mecanismo de seguro. Né? Você tem um seguro básico, você paga por aquele seguro, né? E existe um mecanismo que, em caso de desastre, né, existe um fundo social para atender os desastres. Né? Mas não um SUS, entendeu? Um SUS ali que tem fundos genéricos, né, para atender enfermidades de muito maior disseminação na sociedade brasileira do que casos específicos que exigem um tratamento muito forte. Né? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, é que nós chegamos agora numa fase, né, que a gente pode pensar em ter um sistema que é muito melhor focado, de assistência social no Brasil, né, e, em segundo lugar, que nós podemos pensar em sistemas diferenciados. Né? Obviamente vai bater um pouco com a Constituição, que diz que tudo é universal e gratuito. Né? Então nós temos que um pouco que repensar, né, como é que nós vamos dar esse bom atendimento, né, na saúde
na educação, na previdência, na assistência social, na segurança, não é? Para o conjunto da população, mas de uma forma que, primeiro, caiba no orçamento, não é? E de outra maneira seja eficaz, não é? Não seja somente da boca para fora, né? Está lá na Constituição, mas ninguém tem. Não é? Muito bem, eu vou aproveitar esse gancho da classe média, dos serviços públicos, no próximo bloco falar com o senhor um pouquinho sobre carga tributária na série de entrevistas sobre os desafios econômicos do próximo governo. E voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com o Dr. Edmar Baixa na série Os Desafios Econômicos do Próximo Governo. Dr. Baixa, no bloco anterior, o senhor falava da questão da classe média, que em tese teria dinheiro para pagar questões de saúde, educação, mas eu queria nesse contexto colocar o seguinte ponto. Como é que fica a carga tributária? Quer dizer, uma classe média que paga muito imposto, não consegue receber um serviço público de qualidade, quer dizer, fica no pior dos mundos. Paga muito e não recebe nada. E ainda teria de pagar por via particular, saúde e educação. Esse é um ponto muito sério, né? Porque nós temos uma carga tributária que não somente é muito elevada, né? Mas ela é também muito injusta e ela é muito ineficaz, né? Porque é uma carga tributária, né? Ao contrário de países mais desenvolvidos, o que você tem? Né? Tem basicamente dois impostos, né? Um nos Estados Unidos, o imposto de renda, né? E o imposto de vendas finais. Né? Na Europa, o que você tem? Você tem imposto de renda, né? E o imposto sobre valor adicionado, né? Além dos tributos que você paga especificamente para a Previdência. Né? Aqui no Brasil, né, nós criamos, por causa dessa transferência de renda que a Constituição fez para os estados e municípios, né, nós criamos essa parafernália de contribuições sociais que se amontou umas sobre as outras e se amontou em cima do IPI. Né? O IPI está entrelaçado com o ICMS. O ICMS, nós temos 27 legislações para eles. Então, realmente, a ideia de fazer uma reforma tributária simplificadora, né, e que o sistema tributário brasileiro parecesse um pouquinho mais, né, com sistemas tributários mais avançados, né, é extremamente necessária. Né? Nenhum governo quis atacar esse problema, né, por causa das grandes confusões entre os estados da federação, né, que ele causa. Né? Mas eu acho que nós já estamos chegando a um ponto, né, na medida em que a consciência da população aumenta, né, sobre o peso da carga tributária, porque é muito engraçado, né, como o imposto de renda no Brasil é relativamente a outros países baixo, né, e as pessoas pagam pouco imposto direto, né, as pessoas não sabem, né, quanto que elas estão pagando de imposto, na verdade, que está embutido no preço das coisas. Né? Está embutido no preço da energia elétrica que eles pagam, né? Está embutido no preço das geladeiras que eles compram. Né? E a consciência, então, né, do peso dos impostos, né, não é no Brasil tão forte quanto, por exemplo, é nos Estados Unidos, onde as pessoas sabem exatamente, né, quanto que pagam imposto de renda, e é uma taxa bastante mais alta que a nossa, né? E, em segundo lugar, na hora que você vê o preço das coisas nos Estados Unidos, né, o preço que a loja te anuncia, por exemplo, $10,99, né, é o preço que vai para ela. Na hora que você vai no caixa, né, não é $10,99, né, é $12, né, porque os $2,01 está lá escrito, é sales tax, né, é o imposto sobre vendas. Né? Então você está sabendo que uma parte você está dando para a loja e outra parte você está dando para o governo. Né? Aqui, as pessoas não têm a menor noção, o preço dos impostos está embutido. E como os impostos são muito entranhados uns nos outros, né? É muito complicado dizer qual que é a parcela do imposto. Né? Tem um esforço de algumas agências empresariais aí, né, de passar leis, né, para que esse imposto seja explícito. Né? Mas
serão sempre aproximações, né? Porque é um imposto que foi pago em outras etapas e cujo valor, quando se reflete no produto final, é tal. Então, essa questão, eu acho importante, primeiro, aumentar a consciência da população, essa coisa de passar essas leis, né, que tornarão explícito o preço do imposto indireto nos produtos finais que cada um de nós paga, eu acho isso muito importante, né? Uma primeira etapa para aumentar a consciência da população, né, sobre o peso que isso representa para formar um peso de opinião pública para romper os interesses que hoje impedem que se faça uma reforma tributária simplificadora no país, né? Então, acho que esse é muito problema, inclusive a ascensão da classe média, né, no país, que hoje é mais do que metade da população, segundo os últimos números, né? Eu acho que permitiria, né, que essa fosse uma nova etapa. É uma pena que essa temática esteja fora da discussão nas eleições atuais. Câmbio valorizado, doutor Baixa, esse real valorizado é o preço do sucesso da nossa economia ou é algo ruim que gera mesmo a desindustrialização? Olha, eu acho que não tem nenhuma preocupação com desindustrialização, né? Porque o que o Brasil teve durante muito tempo, né, foi uma indústria excessivamente protegida, né? Nós tínhamos um padrão de população, o pessoal fala assim agora sobre essa questão, doença holandesa, né? O Brasil, na verdade, tinha uma doença soviética, né? A participação da indústria no PIB brasileiro, né, no final dos anos 70, né, começo dos anos 80, era fora de propósito em comparação com os demais países do mundo de mesmo nível de renda que nós tínhamos. Nós tínhamos um excesso de indústria, o que era um paradoxo que um país com recursos naturais tão abundantes, né, e com enorme capacidade de exploração desses recursos naturais, né, tivesse uma indústria tão grande. Por que isso? Por causa de quê? Pelos excessos da substituição de importação e o excesso de protecionismo que nós tivemos. Lembre-se, nós criamos uma coisa que se chama a lei da informática. Nós queríamos inventar o computador de novo. Com isso, nós atrasamos o desenvolvimento brasileiro uns 20 anos. Não é? Durante 20 anos, o grau de aperfeiçoamento técnico da economia brasileira, o grau de progresso técnico da economia brasileira foi negativo, né? Nós punhamos capital e trabalho e produzíamos menos produto do que devíamos porque estávamos progressivamente adotando, através do fechamento da economia e da estatização, tecnologias mais e mais atrasadas, né? Foi só, entendeu, com o rompimento disso, através da crise da dívida, né, e da hiperinflação, é que nós podemos restaurar um modelo, né, de maior abertura para o exterior, que tem sido extremamente benéfico para o Brasil, né, porque finalmente, né, toda essa pujança, né, da agricultura e da mineração brasileira está podendo se manifestar, né? E nós estamos conseguindo interiorizar o desenvolvimento, antes totalmente concentrado aqui em São Paulo. E quem disse que são atividades ruins? Não é? Desde quando, não é, uma fábrica, não é, tem um emprego melhor necessariamente, não é, do que um complexo agro-minero industrial moderno? Não é? Por que os empregos da Vale, não é, ou da Petrobras, né, são piores do que das indústrias brasileiras? Não são. Né? Então, eu não tenho nenhuma preocupação com essa questão de desindustrialização. Né? Nós só temos que ter cuidado, né, como você disse, que não seja uma valorização do câmbio provocada por uma bolha de entrada de capital, né, sem reflexo na nossa realidade. Né? Eu acho que isso realmente é uma preocupação que está ligada, em parte, com o fato de termos taxas de juros tão elevadas. Né? Por isso que eu disse, né, no começo, e concluo de onde eu comecei, né, com a nossa estabilização incompleta. Né? Nós precisamos atacar a questão da taxa de juros através de programas substantivos,
como aqueles que eu mencionei, não é? Sem artificialismos. Não é? E com isso nós vamos também lidar com eventuais artificialismos na taxa de câmbio, que são produto de uma taxa de juros extremamente elevada. Doutor Baixa, para encerrarmos a entrevista, uma pitada de cenário internacional. Imagine que o desempenho econômico do Brasil no próximo governo vai passar também pelo desempenho do mundo inteiro. Como que o senhor está vislumbrando isso? Algum risco de segundo mergulho nos Estados Unidos? Algum risco de a Europa demorar demais nesse processo de recuperação? O senhor vê um céu claro no horizonte ou nuvens carregadas? Não, acho que nenhum nem outro, né? Quando você pergunta algum risco, sim, claro. Algum risco há, sempre, né? Especialmente porque nós sabemos que retomadas a partir de crises financeiras são muito lentas, né? O exemplo do Japão já está aí para nos mostrar isso, né? Antes dos Estados Unidos e da Europa. Né? Portanto, não vamos mais, eu diria, não é só no próximo período, não, né? Não vamos mais daqui para frente contar que nós vamos crescer sendo puxados pelos Estados Unidos e pela Europa. Né? Nós temos que fazê-lo, né, com nossas próprias pernas e com uma ajudazinha da China. Muito bem, doutor Edmar Baixa, 68 anos, PhD em Economia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sócio fundador do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, consultor sênior do Banco Itaú BBA, participou da equipe econômica que criou o Plano Real. Doutor Baixa, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Foi um prazer. Encerramos aqui mais uma entrevista da série Os Desafios Econômicos do Próximo Governo.